Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Então, vamos ver alguns conceitos aqui que são importantes em relação ao mapeamento venoso para substituto arterial. Então, como vocês já fizeram questões de provas anteriores, treinando em casa, vocês viram que muitas das questões, nem sempre elas vão abordar necessariamente um conteúdo sobre Doppler. Ou até pode ser que a alternativa ela seja um conceito de Doppler, mas você muitas vezes consegue responder essas questões se você tiver conhecimentos que, por exemplo, são só acerca de indicações de mapeamento venoso e não necessariamente um critério ecográfico. Então, por isso que alguns conceitos iniciais são importantes da gente comentar. Então, as veias autólogas, a gente sabe que elas são o conduto de escolha nas cirurgias de revascularização infrainguinal e dessa forma a veia safena magna ela é a veia mais utilizada. E isso por conta do diâmetro dela e da extensão que são adequados para a utilização como substituto. Então, a gente deve fazer através da ultrassonografia essa avaliação da disponibilidade e da qualidade da veia para eu fazer um planejamento cirúrgico adequado. Então, através do ultrassom, a gente vai poder identificar a presença de segmentos vasculares adequados para eu fazer a revascularização e também ela vai limitar incisões desnecessárias, até mesmo de secções amplas, e com isso vai reduzir o tempo da cirurgia. Então, aqui é só um esquema mostrando como que a gente deve fazer esse mapeamento da veia safena. Então, a gente tem que avaliar, né, os diâmetros dela em coxa na junção safeno-femoral, na coxa proximal, coxa média, coxa distal, perna proximal, média, distal e fazer também a medida da extensão, que é para eu saber se a veia, até onde ela tem um diâmetro adequado, se é o suficiente para eu utilizar como substituto arterial. Então, quais são as indicações de mapeamento da veia safena magna? Tanto para pré-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio e também de derivações arteriais infrainguinais, que é a preferência. E o ultrassom com Doppler, ele vai ter uma sensibilidade aí de 62% para eu identificar anormalidades venosas não suspeitadas. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe, mas ele pode ter um quadro anterior de uma trombose venosa superficial. E quando eu faço o ultrassom com Doppler, eu identifico presença de traves ou mesmo uma alteração como um refluxo, que ele não tinha nenhum tipo de sintoma e que vai interferir na utilização daquele substituto venoso. Já o mapeamento das veias safena parva, cefálica e basílica, eles vão ser mapeamentos alternativos. Então, quando eu não tiver a veia safena magna disponível, eu posso ter como opção essas outras veias, tá? Então, vai ser uma alternativa quando a veia safena magna ela não for adequada ou quando ela estiver indisponível. E aí, para cirurgias de revascularização dos membros inferiores, a gente vai ter como preferência, na ordem, a utilização das veias safenas magnas e depois, como alternativa, as safenas parvas, cefálicas e basílicas, tá? Diferente da cirurgia de revascularização do miocárdio. Como vocês viram lá na pergunta da prova do ano passado, ele falava justamente sobre a utilização de um substituto arterial para uma revascularização miocárdica. Então, por isso que tem isso aqui na aula também. Então, na cirurgia de revascularização miocárdica, eles têm uma preferência pela utilização de condutos arteriais. Isso é diferente em relação às revascularizações infrainguinais. Então, por isso que naquela questão ele perguntou sobre o mapeamento da artéria radial, que a gente vai ver mais na frente. Então, o protocolo do exame ele vai começar sempre com a seleção do equipamento, posicionamento adequado do paciente e a técnica que vai ser realizada adequadamente para cada substituto que eu vou avaliar, tá? Então, a gente começa a seleção do equipamento. Aqui, então, são veias superficiais, são artérias e veias superficiais que a gente vai avaliar, de membros superiores e membros inferiores. Então, a gente vai utilizar um transdutor linear de alta frequência. Vocês viram que em algumas alternativas isso pode aparecer e vai te ajudar na prova. Um aparelho de ultrassom que faça o mapeamento em cores do fluxo. E aí eu vou ajustar o modo B para conseguir visualizar eventualmente a presença de trombos intraluminais e utilizar presets para fluxos lentos. Então, eu tenho que colocar preset para uma velocidade de 5 a 10 centímetros. Isso quando eu estiver fazendo um mapeamento venoso, tá? E aí eu coloco um filtro de parede mínimo. É importante, então, durante toda a realização da técnica do exame, realizar inicialmente cortes ultrassonográficos transversos. E através desses cortes ultrassonográficos transversos, a gente vai fazer tanto a medida dos diâmetros
no segmento de toda a extensão daquele substituto que eu estou avaliando, bem como a avaliação da compressibilidade, que vai ser feita ali mais ou menos no intervalo de 2 a 3 centímetros, eu vou fazendo essa avaliação da compressibilidade em toda a extensão. Mas também eu tenho que fazer uma avaliação através dos cortes longitudinais. E nesse corte a gente vai avaliar já as curvas espectrais para documentar, por exemplo, uma presença de um refluxo venoso. E aí é importante também e fundamental a gente fazer a avaliação do sistema venoso profundo para excluir uma possível sequela de trombose que muitas vezes o paciente nem sabe que teve.